Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada no canal do YouTube e também convido a todos a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Algumas definições. Benfeitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho pacífico. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si mesmo. Defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastar também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Amém. Obrigado, Rubem. O que vamos ler, meninas? Rosinha? O Fred, Livro dos Espíritos, questão 413. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Visitas espíritas entre pessoas vivas. 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? No estado de emancipação, prima a vida da alma, contudo,
Não há verdadeiramente duas existências. Somos antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Aqui está querendo dizer que nós temos dois estágios da vida, né? Então nós temos aqui a vida corporal, que estamos encarnados no planeta Terra, e temos a nossa vida espiritual, quando estamos desencarnados. E além disso, todas as noites, quando dormimos, o nosso corpo se desprende, a nossa alma se desprende do nosso corpo, sempre ligada a ele. Então, nós podemos ir a lugares, conversar com pessoas. Aí, se nós vamos a bons lugares ou lugares ruins, depende das nossas afinidades. Ou seja, né, se nós temos vícios, vamos para locais de vícios. Se nós estamos tentando nos emendar, tentando fazer o bem, vamos para bons lugares. Me interrompam quando tiver qualquer dúvida. 414. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo, e muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono, com amigos e parentes com os quais conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazei essas visitas. É muito comum, às vezes a gente tem algum problema, né? E aí no dia seguinte, um amigo que nós não encontrávamos fazia algum tempo nos telefona ou vem ao nosso encontro, né? Muito provavelmente nós já nos encontramos durante o sono. 415. Que utilidade podem elas ter se as olvidamos, ou seja, se não lembramos? De ordinário, ao despertardes, guardai a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram, como essas ideias chegaram a nós em auxílio. São ideias que adquiristes nessas confabulações, nessas conversas. 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer quando está por dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano. Quero falar-lhe para dizer isso. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta, né, no plano espiritual. Muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Os outros passam de modo diverso a fase espiritual de sua existência terrena, né? Temos a fase material, nosso dia, que temos os nossos afazeres, dormimos e o espírito ele não precisa de repouso. O corpo é que precisa de repouso, né? Então o espírito sai por aí, ou vai para um lugar bom ou vai para um lugar ruim. Depende do que a gente está procurando. Entregam-se às paixões que os escravizam ou se mantêm inativos. Também pode, você adormece, né? O seu corpo espiritual fica do lado do seu corpo. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem, que o espírito vá visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato dele o querer quando desperto. Ou seja, a gente pode querer encontrar a pessoa antes de dormir, mas pode ser que isso não seja possível por muitos motivos. 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir deste modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos.
Nota de Allan Kardec. Pelo termo antigo se deve entender os laços de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que conseguimos nessas conversas, mas ficamos na ignorância da fonte de onde vieram. 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? É dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Ou seja, quando em espírito, as nossas faculdades, as nossas possibilidades são muito grandes, né? Porque se eu estou em espírito, eu penso num lugar, eu já vou para aquele lugar, né? Eu penso numa pessoa, eu posso ir ao encontro dela ou atraí-la até mim. Então, por isso que às vezes, né, nós vemos depoimentos, né, de mães dizendo de um filho ou uma filha desaparecido, eu sei que ele ou ela estão vivos, né? Porque ela teve esse contato durante o sono. Mas por que foram separados? Muito provavelmente por uma prova, por uma expiação, por algo que ela ou ele ou os dois devam sofrer. Querem falar alguma coisa? Sem áudio, Rubem. É interessante que às vezes nós temos sonhos recorrentes, não, Fred? Sonhos iguais, às vezes sequenciados, e que é difícil para a gente analisar a razão deles, né? Mas nós podemos inferir que muitas das grandes descobertas que nós tivemos aqui pelos inventores e cientistas, muitos da inspiração que eles tiveram foram através do sono, né? Nós temos esses depoimentos aí, né? Tiveram sonhos inspiradores, encontraram a solução de tantos que eles estavam debruçados sobre aquela pesquisa, aquela ciência toda deles, eles acabam recebendo, né, as informações que eles necessitam, desde que seja para o bem da humanidade. Nós sabemos, né, que já foi dado aos humanos a cura de certas doenças, inclusive do câncer, mas a indústria farmacêutica, né, prefere manter essas descobertas, essas questões que seriam de grande valia para a humanidade, né, ocultas, né, do grande povo, do público, né, por motivos de ganância financeira, não é? O que nós também vemos é que eles produzem somente remédios paliativos, né? Mesmo eles tendo esses remédios que seriam um princípio ativo mais relevante, mais eficiente, mais eficaz, mas colocam umas dosagens menores, né? E com isso eles vão estendendo o sofrimento das pessoas, né? Nesses tratamentos longos, né? São coisas que vão pagar muito caro, pela lei implacável, né, do retorno. Obrigado, meu irmão. Por nada. Só a título de curiosidade, acredito que a próxima pergunta seja a respeito do que você acabou de falar. Transmissão oculta do pensamento. Que é que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isto um invento de sua autoria.
Não é, né? Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Ou seja, muitas vezes aquela descoberta foi fruto, né, de uma reunião de espíritos, né? Então, todos eles acordam com a mesma ideia, né? Tem a mesma ideia, a mesma solução para o mesmo problema. Aí Kardec vem e diz: deste modo, nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? O espírito não se acha encarcerado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, ou seja, acordados, se bem que mais dificilmente. Né? Muitas vezes a gente fica pensando numa pessoa, de repente a pessoa liga para a gente, manda um WhatsApp, né? Então, é uma comunicação acordada, né? Que as pessoas estão acordadas. 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não estejam adormecidos os corpos. Nota de Kardec. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. É aquilo, às vezes você olha para a pessoa, ela já sabe o que você está pensando, o que você quer, a pessoa já te entende, sem que você fale absolutamente nada. Comentários? Então, Fred, só para exemplificar, muitas das invenções que nós tivemos aí no início do século XX, ou no final do século XIX, foram entregues para sempre duas pessoas. A tabela periódica é um desses exemplos. Dois cientistas receberam a inspiração delas. Eu me lembro que é um russo e o outro é do Ocidente, eu não me recordo bem. Os dois fizeram a tabela periódica ao mesmo tempo. A invenção do rádio também foi o Marconi e um outro inventor aí, acho que é americano, parece. E vários outros, o telefone. Parece que a espiritualidade, ela duplica a informação sempre a dois. Pelo menos um vai apresentar com eficiência, né, a sua invenção. É uma coisa programada que nós temos, né, para a nossa evolução, né? E depois do pós-guerra, aí nós tivemos uma evolução tecnológica espetacular, né? Sem precedentes. Fruto do quê? Da engenhosidade humana e das ações dos nossos irmãos espirituais que estão sempre nos agraciando, né? Com invenções bastante benéficas para a humanidade. Obrigado. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não. É interessante que há uns 30 anos, eu lembro que acordei no meio da noite com uma ideia de um invento, mas aí eu pensei, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho capacidade técnica para isso, mas é bem isso que o Rubem falou, né? As ideias, elas são disseminadas, né? Para que tenham condições de serem executadas, né? Então,
Na verdade, nós não inventamos, acho que quase nada, né? Nós temos um pensamento criativo, mas essas questões mais importantes, né, vêm todas do plano espiritual, né? Quando chega um determinado tempo, né, para se descobrir alguma coisa, uma cura de uma doença ou um grande avanço científico, isso vem, né? Isso vem de cima, né? Não somos nós humanos que descobrimos tudo isso. É claro que existe a questão né, aquela coisa de que 1%, né, é inspiração e 99% é transpiração. Então, nós temos aí a ideia, né, mas as pesquisas, como isso vai dar certo, como não vai, isso é obra do gênio humano, né, de tentativa, erro, até acertar. Palavras finais antes de nós passarmos para as vibrações. Meus irmãos, vamos então nos ligar a Jesus, agradecendo por estarmos aqui reunidos em nome dele, e aqui ele prometeu que estaria e está, pela espiritualidade maior, pelos nossos amigos espirituais que já estão em nossas casas já há algum tempo, promovendo a asepsia, a limpeza do ambiente. E agora, vamos fazer as vibrações por aqueles que mais precisam, aqueles que estão com mais sofrimentos. Inicialmente, pelos nossos irmãos encarnados, desencarnados, desculpe. E entre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. E vibremos pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, como a amiga do Emerson, que tentou o suicídio, que ela seja amparada, bem como também os seus obsessores e todos os outros que estão nessa mesma condição. Pois nós sabemos que o suicídio é uma ideia que vai se instalando na mente, vai sendo soprada, e que é necessário o tratamento tanto de quem é obsidiado quanto dos seus obsessores. E que agora cada um de nós possa pensar nas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam amparadas. E que agora possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do amparo material, moral e espiritual que precisamos, lembrando que devemos pedir sempre com sabedoria. Devemos pedir apenas que nos seja concedido, ainda que nossas aspirações sejam justas, só aquilo que possa ser benéfico para a nossa vida, para a nossa encarnação e para aqueles que estão ao nosso redor. Vibremos também pelos indivíduos que fazem a caridade sem ser manchetes dos jornais, pelos centros espíritas, templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E ainda pelos nossos governantes, que eles sejam tocados pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem as nossas obrigações, onde quer que elas nos levem, fazendo o melhor que podemos na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós,
os nossos esforços para dominar as nossas más tendências. Emerson, Camila e Rubem, prece final, obrigado. Kokubiji so gengen shikaita kama harani kamu tamahi moidemasu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari o mikami harahido no kamu tachi moromoro no sakagoto tamahi no chuchumi kigare oba mahikare mote harahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigarase tamae tomosu koto no yoshio kashikomi kashikomi momosu miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae miyoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae kanagara tamahi chihamase kanagara tamahi chihamase. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus, lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade, socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite.